o meu conhecimento com o doutor Disseu foi quando eu estudava em Recife, vim para Teresina porque precisava trabalhar e logo que eu cheguei no dia seguinte precisava de emprego, fui procurá-lo na Secretaria de Saúde, naquele tempo não tinha problema de marcação. E eu tive acesso a ele de imediato, expliquei de onde eu vinha, trouxe uma carta de recomendação de um mestre de Pernambuco, me indicando para trabalhar com pediatria, com criança. Aí ele disse, eu fico satisfeito porque eu já observei que a mortalidade infantil, né, que é a mortalidade da criança menos de 1 ano, ela está alta aqui em Teresina e está alta também em outros municípios. Inclusive, ele disse, tem uma informação da Sudene que a situação do sul do estado também é séria. E aí ele me deu um papel, que era a minha nomeação, eu achei até rápido, porque as autoridades não eram tão, né? É fácil da gente acessar, já com o contrato. Esse contrato era para eu ir trabalhar como pediatra lá no Hospital Getúlio Vargas, na área de pediatria. Aí quando eu fui lá, os diretores disseram o seguinte, que eu não podia trabalhar como pediatra porque eu não tinha os 2 anos de residência completa. E pela legislação eu teria que ter. Mas, evidentemente, como a situação era séria, da mortalidade infantil, muita diarreia, muita desidratação, aí ele disse isso. Aí eu peguei o papel de nomeação, voltei para a secretaria no mesmo dia que eu fui de manhã e voltei caminhando. Lá para a secretaria que funcionava bem ali naquela esquina, ali no centro de Teresina, onde foi o Banespa. Aí eu fui para lá, aí cheguei lá já quase chorando, porque eu estava precisando do emprego. Aí ele disse, esse pessoal viu a nomeação que a senhora recebeu? Eu disse, vi, a nomeação do governo do estado, a senhora vai voltar. Aí eu disse, eu não volto não, já fui logo chorando, eu não volto não porque não me quero ir lá, não vou voltar. E aí nessa ocasião tinha o Jonta, que era prefeito de Piripiri, e o Jonta estava lá com ele na mesa, acho que discutindo mesmo negócio de saúde. Aí o Jonta falou de lá, o Jonta era baixinho, aí ele falou de lá, eu tenho uma solução para o problema dos 2. Aí eu disse, o que é, Jonta? Jonathan era falador. Aí ele disse, quer trabalhar comigo, doutora, lá em Piripiri, eu lhe levo. Resolvo o problema dos 2, do Disseu e o seu. Aí eu disse, quando é que o senhor vai me contratar? Ele disse, você já tem um contrato, mas eu vou lhe dar um contrato muito melhor que esse aí. Vou lhe dar 2 empregos, vou lhe dar um consultório para a senhora trabalhar lá. Aí disse, eu não vai precisar nem do teu emprego. Aí eu disse, não, quero emprego do Estado. Ele disse, não, o emprego do Estado é dela. E aí o Jonathan perguntou, quando é que a senhora pode ir? Eu disse, quando o senhor quiser, qualquer hora. Pode ir hoje de tarde? Disse, posso, vou pegar minha mala. O senhor me pega na casa da minha mãe. Aí Jonathan me levou para lá. Eu tenho uma ótima lembrança do Piripiri. O Jonathan me deu tudo que tinha prometido a doutor Disseu. Um bom consultório de frente à praça, atenção até dos motoristas, que final de semana eu vinha para Teresina, para a casa da minha mãe, às vezes os ônibus me buscavam lá no hospital, onde eu estava morando. Aí os passageiros achavam ruim e tudo, mas eu tinha, o pessoal dizia assim, isso aí é uma afilhada do secretário. Aí, mas na realidade até mais me dei muito bem com o Jonta, passei lá quase 2 anos, mas aí o que foi que aconteceu? Aconteceu uma gigantesca epidemia de meningite meningocócica no país, né? E o doutor Disseu estava fazendo uma reforma no Hospital Chagas Rodrigues de Piripiri, uma reforma espetacular. Me convidaram, o doutor Murilo Rezende também estava lá nessa inauguração. Aí o doutor Disseu me viu e chamou. Disse, Amparo, o João já está satisfeito com você, mas eu quero que você faça um trabalho para mim mais abrangente. O Ministério da Saúde mandou eu selecionar aqui uma pessoa para ir para São Paulo para aprender
trabalhar com a meningite, que a epidemia está matando a 2 por 4. Então, uma coisa terrível. E eles querem com urgência, já me autorizaram passagem e tudo, e querem com urgência uma pessoa. E como o Jonta disse que você fez um bom trabalho aqui, organizou a pediatria, diminuímos a mortalidade, com hidratação, com tudo, você leva jeito para isso, eu quero lhe oferecer essa oportunidade. Aí ele ainda disse assim, mas eu tenho outra oportunidade para você também. Eu tenho esse oferecimento do Ministério da Saúde, que eu tenho que mandar essa semana mesmo alguém para ir para o Instituto Emílio Ribas, naquela época era o Hospital Emílio Ribas. Então, para trabalhar sobre isso, mas eu tenho outra proposta para lhe fazer. O Zé Wilson, que é anestesista, ele está precisando de um anestesista para trabalhar em Teresina. Ele tem um amigo em Fortaleza, tu vai para lá, passa 6 meses lá aprendendo, se especializando em anestesia, porque é um profissional que nós estamos precisando aqui em Teresina. Aí eu pensei e disse, não, do Nordeste eu já venho, doutor. Eu quero ir para São Paulo. Aí, no dia seguinte, as passagens do Ministério já tinha mandado, eu fui. E lá em São Paulo, eu tive todas as oportunidades, fui bem recebida, tive a oportunidade de aprender no Instituto, hoje o Instituto Emílio Ribas, que é o maior centro de doenças infecciosas. E eu que queria fazer pediatria, terminei fazendo infectologia, né? Porque aí tive a oportunidade de trabalhar lá, de arranjar emprego lá, mas eu tinha um compromisso com o Piauí, com Teresina, com minha família, de voltar, mas terminei ainda por chamar do doutor Disseu, que eu já tinha ido. Além dos 3 meses, eu já estava com mais de 6 meses, por quê? Porque a doença era grave, porque estava matando no Brasil todo. Eu voltei e aqui chegando, eu fui lotada no HGV para fazer infectologia. Depois, com a epidemia foi muito grande, eu fiquei num pavilhão do hospital psiquiátrico lá, Guarelin de Abreu, para atender todo esse pessoal que estavam com meningite. E aí a gente, nessa ocasião, doutor Natan também, e doutor Disseu se davam bem, doutor Aécio, foi quando o doutor Alberto Silva tinha feito, construído o hospital e ele estava sem funcionário. Quando deu mesmo a epidemia, era gente morrendo, a gente abriu em caráter assim, sem ter praticamente nada. Doutor Natan virou diretor, doutor Aécio ficou diretor clínico, doutor Reginaldo diretor administrativo e doutor Fernando Corrêa Lima e eu eram os médicos clínicos, plantão dia sim, dia não. E a gente conseguiu, com o apoio do doutor Disseu, apoio irrestrito, era o que a gente precisava. Toda vez que se precisava de material, de pessoal, de assistente social, de enfermeiro, de tudo, o doutor Natan negociava diretamente com o doutor Disseu. Do meu ponto de vista, foi um grande profissional da medicina, foi principalmente um médico voltado para a população mais pobre, mais indigente, porque naquela época não havia sistema único de saúde. Então, priorizava essas necessidades, priorizava a saúde nos bairros onde a população pobre era mais intensa, priorizava também a questão da saúde pública, que eram as medidas de prevenção para se evitar a mortalidade infantil, que era o flagelo naquela época. Era uma das mortalidades infantil maiores do planeta. E também, quando eu vi essa situação, até motivada também pela questão da Sudene, que ele apresentou os nossos dados de saúde, que eram, vamos dizer, sofríveis, terríveis, ele também conseguiu que a gente fizesse um trabalho sobre a mortalidade no sul do estado, para a gente ver o que podia fazer de maneira mais ativa. Ele apoiou esse projeto e interferiu também junto à Sudene para que esse projeto fosse realizado, e a gente realizou esse projeto. Agora, ele também tinha umas coisas engraçadas, que ele era muito cuidadoso com a higienização, com esses cuidados, né? Porque uma boa limpeza das mãos, ainda hoje a gente
prescreve nos casos, por exemplo, Covid-19. Se você lavasse bem as mãos, tivesse cuidado, você não pega, né? Porque o Covid, ele fica, vamos dizer, algumas horas numa mesa dessa, num espaço aqui, se tiver alguém doente. Então, ele era muito cuidadoso com isso. E eu me lembro que certa vez nós fomos a uma reunião em Fortaleza e a gente já conhecia que ele não fazia refeição, acho que fora da casa dele, lá na secretaria, ele era cuidadoso com o negócio de querer, muito cuidadoso com a higiene, né? E lá nesse encontro Fortaleza foi servido uma comida muito boa, peixe, não sei o quê. E eu e o doutor S. sentamos do lado dele, ficamos perto. E aí eu olhava e via que ele olhava a comida, olhava o peixe, olhava a comida, muito boa, né? Aí, de repente, aí ele ainda disse assim, você quer? Aí eu disse, não ia querer, porque era a comida dele. Aí, de repente, eu vi, foi ele trocar os pratos, ele não tinha tocado no prato dele, botou, daí eu comi. Para ver que ele tinha esses cuidados com a alimentação, né? Não sei em outros locais, mas no trabalho ele tinha esses cuidados, né? Então a gente conversava, discutia os problemas de saúde pública e isso me ajudou muito, porque eu era recém-formada e naquela época não valorizava tanto a saúde ambiental, a saúde pública, estava começando. E aí ele já tinha essa sensibilidade. Grande professor, grande homem. A simplicidade. Tratava-nos da mesma maneira todos nós. O praticamente vice-secretário, que era doutor Disseu, eu e outros colegas recém-formados e que trabalhavam, e outros profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, tratavam a gente com, digamos assim, até com uma certa amizade, até com uma certa, vamos dizer, eu considerava ele até assim uma pessoa humilde, até quando ia solicitar, mandar, né? Porque ele mandava, era secretário, mas ele tinha esse aspecto muito educado de tratar com a gente. Ele era agregador. Então, o nosso grupo era, geralmente, as grandes definições, as grandes tomadas de decisões, era feita geralmente com ele, né, que era o secretário, com o subsecretário, doutor Aécio, eu, tinha a uma enfermeira que era do Rio Grande do Sul, que também trabalhava na época aqui, a Guedes, a enfermeira Guedes, que era uma sanitarista de Mancheia, e com esse grupo todinho ele tomava eu achava que ele tomava as grandes decisões assim, né? E ele não tinha, vamos dizer, nenhuma dificuldade de perguntar as coisas, como é que você faz isso, como é que você pode fazer, dá para ir, dá para vir à reunião amanhã. Então a gente tinha uma certa liberdade, que naquela época não era tão comum. Então ele introduziu também essa questão, a gente achava até que ele tinha uma certa humildade, porque ele nunca mandava, ele solicitava, ele pedia, dá para fazer isso, vamos fazer isso. Vamos vacinar tal área. Então, era assim que ele fazia. Eu acho que ele deve, eu acho que o Piauí deve. Foi um grande secretário. Ele começou a estruturar uma secretaria de saúde que não era realmente. Ela foi criada, a Secretaria de Saúde, mas não era uma secretaria estruturada. Era pessoas que trabalhavam em termos de saúde pública, né? E ele começou essa estruturação e começou da seguinte maneira: a parte de saúde pública, dentro do mesmo prédio funcionava essas ações, essas definições, e do lado a parte de atendimento à população, quer dizer, a parte de consulta, de receita, dessas coisas de internação. A gente tinha problemas sérios, problemas de hanseníase, problema de tuberculose era grande no estado. Ainda tem, mas não como naquela época. Então, essa questão do atendimento hospitalar, da questão da área hospitalar, ele conseguiu também, que eu acho que na época até o menino foi um dos primeiros chefes da infecção hospitalar, que acho que foi o Átila, que começou a estruturar junto com ele isso aí. Você pode conferir com ele. A perda do Dr. Disseu eu senti porque, como eu tive vários episódios com ele de trabalho, de fazer uma viagem para a gente descobrir um surto de uma doença, uma coisa assim, então a gente fez
definia as coisas, não ficava, vamos dizer, adiando. Então, essas determinações eram fundamentais. Ele realmente, ao tomar as decisões dele, ele tomava as decisões definitivas, pensadas, calculadas, tudo certo. Então, ele era uma pessoa que inspirava confiança. Eu só lamento não ter participado mais, porque logo em seguida, né, que ele foi eleito para senador, ele teve aquela morte rápida, que podia ainda, né, ter uma idade produtiva, ter colaborado mais. Eu gostava dele, eu, doutor Aécio, o próprio Átila, a gente fazia um grupo para ele e outras pessoas, né, que com o tempo a gente termina às vezes esquecendo, mas ou então outras pessoas que hoje são doentes, né, tem Alzheimer, tem essas coisas. Então, mas ele fez falta. Era sério, né? Sério, as coisas eram tudo certinho. Falando. E eu sou particularmente grata porque eu era uma pessoa, né, que ia ter dificuldades. Se fosse filho talvez de um médico, de uma pessoa grande, tivesse demorado, não sei. Mas ele estava querendo mudar a face do estado do Piauí, querendo melhorar. E para mim foi fácil. Cheguei num dia, no outro dia estava empregado. Que era coisa que antigamente era definida pelos políticos. Tinha que fazer, tinha que passar pelo crivo, era assim. E depois as grandes oportunidades, que foi eu ir para São Paulo, eu só lamento não ter enxergado bem, que se eu tivesse tido isso, tinha feito anestesia, que estava rica hoje. Mas fui também inspirada no chefe, fazer saúde pública.